Lucas 17, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, sim, por esse dia, pelo privilégio, ó Deus, de mais um dia estar na tua casa, na tua presença, alguns em casa adorando contigo, Senhor, conosco, adorando ao Senhor. Nesse momento, Pai, fala a tua igreja, fala conosco, toca, Senhor, nas minhas forças, na minha garganta, na minha saúde. Senhor, me coloco como instrumento nas tuas mãos, perdoa os meus pecados. Ó Deus, vem, ó Deus, mostra, revela, Senhor, direciona, dá a resposta. Em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ó Pai, que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e principalmente, ó Deus, praticar a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Jesus, ele está de caminho para Jerusalém. Mais uma vez nós vemos, assim como em tantas outras passagens, que Jesus, ele não ficava parado. Jesus, ele ensina a sua igreja, Jesus, ele ensina os seus discípulos ao ir, a não ficar parado. Ele nos deixou, aquelas 3 letrinhas que nós muitas vezes colocamos nas artes, o ide do Senhor, a evangelizar, a não ficar parado. Nós vemos lá em Lucas 8 que Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E aqui Jesus, ele está indo de caminho para Jerusalém. E ele passa pelo meio de Samaria e da Galiléia. Nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Quando nós olhamos a história, os samaritanos se misturaram, corromperam, e por causa dessa mistura, os judeus não se davam com os samaritanos. E nessa trajetória, os judeus preferiam dar uma volta muito maior do que passar por Samaria. Mas Jesus, ele várias vezes passa por ali, Temos lá em João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana, que ele fala: olha, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aí ela fala: olha, como podes tu, um judeu, falar com uma samaritana? E Jesus, ele está passando ali pelo meio de Samaria e da Galiléia, e ao entrar em uma aldeia, Jesus entrou em muitas aldeias. Quando ele entra nessa aldeia, sai ao encontro dele 10 leprosos. E eles ficaram de longe gritando: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Provavelmente nós já ouvimos muitas mensagens sobre essa cura dos 10 leprosos, que 10 representa a totalidade, Temos ali o estudo sobre porcentagem, que 90% não agradece, enfim, tantos ensinamentos, e é verdade, é um texto, um contexto muito rico. Só que eu quero trazer nessa noite algumas observações, porque primeiro esses 10 leprosos, eles agem, digamos assim, no mesmo proceder. Esses 10 leprosos, nós sabemos que a lepra, ela era uma doença que a pessoa que era contaminada, cometida pela lepra, nessa época, ela era considerada imunda. Ela não podia ficar na cidade, não podia ficar no meio do povo, pelo contrário, ela tinha que sair da cidade. Ela era humilhada, ela era esquecida, ela ficava longe, tinha que se cobrir. Quando alguém se aproximasse, ela tinha que gritar: leproso, leproso. Se fosse curada, teria que ser apresentada ao sacerdote para proceder ali ao processo estabelecido na lei. Depois você leia
em Levítico. E é interessante que a lepra, ela fazia com que a pessoa não pudesse estar ali, tocar em alguém. Hoje a lepra, nós fazemos um paralelo ao pecado, porque nós sabemos que o pecado ele gera a morte. Nós sabemos que o pecado ele traz como retribuição, como salário, a morte. E aqui esse contexto diz assim, olha, quando Jesus ele entra nessa aldeia, sai ao encontro de Jesus 10 leprosos, e eles vão agir de uma maneira conjunta. Eles vão, primeiro, ficar de longe. Eles, de uma certa forma, apresentam um certo temor, diferentemente, por exemplo, daquela mulher do fluxo de sangue, porque ela também era considerada impura por causa do seu fluxo, mas ela foi chegando, no meio da multidão, porque ela tinha no coração a fé que se apenas tocasse na orla de Jesus seria curada. Eles ficaram de longe. Eles não se aproximaram, eles não foram até Jesus. Poderia ter tido tantas outras atitudes, mas eles ficaram de longe e gritaram, clamaram. Se eles clamaram, é porque eles tinham fé. Eles não iam clamar até Jesus, gritar, olha, Jesus tem compaixão de nós. Eles até chamam Jesus de mestre. Diz o versículo 12, no clamor deles, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Talvez tenha algo na sua vida, ou você conheça alguém que esteja em uma situação semelhante. Às vezes até crê, às vezes até acredita, às vezes até chama Jesus de mestre, mas só consegue ficar de longe. Está conseguindo entender? Não consegue verdadeiramente abrir o coração, não consegue, sempre tem algo, às vezes coloca o propósito de ir na igreja, às vezes coloca o propósito de orar, de buscar, mas acontece algo, vem a seta inflamada do diabo, e a pessoa só consegue ficar de longe. Mas, meu amado irmão, mesmo de longe, Deus ele escuta a sua oração, Deus escuta o seu clamor, como nós estivermos. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, aonde você estiver, como falamos aqui de manhã, Jonas lá no mais profundo abismo, ele clama e o Senhor ouve a oração de Jonas, Ele ouve o nosso clamor. Então esses homens, esses 10 leprosos, ficaram de longe, mas a distância não pode impedir você de clamar, não pode fazer você parar, não pode fazer você desistir. Pastor, eu até creio, eu até chamo Jesus de mestre. Quantos chamaram Jesus de mestre, mas não entraram no reino de Deus? Tem um que Jesus ainda fala para ele até chamou Jesus de mestre, mas Jesus fala, olha, você não está longe do reino de Deus, mas ainda não fazia perto, não estava perto. Então esses 10 leprosos, eles chamam Jesus de mestre, e eles clamam a Cristo, eles clamam porque eles acreditavam, tinham fé, e o pedido deles, Senhor, tenha compaixão de nós. Talvez você esteja assim, tanto tempo na igreja, mas ainda não consegue estar próximo do Senhor. Talvez você conheça alguém assim, que só consegue ficar de longe, mas continue clamando, continue buscando, continue crendo, continue acreditando que Ele é o mestre. Por quê? Porque Ele vai ouvir. Nós vemos exemplos na Bíblia, por exemplo, Bartimeu, aquele cego, o que ele fez? Clamou. Ele ouviu o tropel da multidão, ouviu o barulho da multidão. O que ele faz? Ele era cego, mas ele clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí repreendiam ele não conseguia chegar, estava de longe.
Aí repreendiam ele, só que quanto mais o repreendiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu amado irmão, você clamar: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. Você pode achar que ele está longe, que você está longe, mas o seu clamor vai chegar a ele e Jesus vai parar, Jesus vai olhar, vai na sua direção, Jesus vai agir como lhe aprouver. Aqui, versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Para que se apresentar aos sacerdotes? Como eu disse no início, para proceder ali, ao ritual de purificação, para que o sacerdote examinasse e falasse: olha, está limpo, está curado, pode voltar à cidade, às atividades, aos afazeres. Então, quando Jesus ele dá essa palavra, após eles clamarem, Jesus já dá a palavra de cura. Jesus fala: olha, já podem ir se apresentar ao sacerdote. Só que a primeira coisa que eu compartilho aqui nessa noite, as atividades, as ações dos 10, enquanto eles estavam juntos doentes. Os 10 ficaram de longe. Os 10 clamaram, gritaram. Os 10 chamaram Jesus de mestre. Os 10 clamaram: Senhor, tem compaixão de nós. Aí vem a palavra de vitória, vem a palavra de cura, vem a palavra: olha, já pode ir se apresentar ao sacerdote. É como se você tivesse uma enfermidade, Jesus estivesse falando assim: olha, já pode ir lá no médico que ele vai atestar a sua cura. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, você tem uma necessidade muito grande, você tem uma causa na justiça, mas ele vai falar: olha, pode ir e o juiz vai dar a vitória nessa causa. É como se você tivesse uma necessidade, talvez material, e Jesus está falando: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. É como se você tivesse um impossível acontecer diante de você. E Jesus fala: pode ir, que eu estou contigo, e esse mar vai se abrir, a tempestade vai se acalmar, e grande será a bonança na tua vida. Então Jesus, ele viu. Jesus poderia ter feito de diversas maneiras, poderia ter ido até eles, poderia, enfim, mas Jesus ele dá uma palavra à distância. Jesus viu o que eles pediram e disse: olha, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nessa trajetória, no momento que eles já começam a ir na direção dos sacerdotes para que fossem ali, apresentar, foram curados. Por quê? Foi uma atitude deles de fé. Os 10 tiveram fé, acreditaram, porque talvez estivessem esperando uma cura diferente. Ah não, aquela mulher do fluxo de sangue tocou, Jesus tocou em algum, Jesus curou com lodo, Jesus mandou mergulhar no tanque, e tantas maneiras diferentes, Jesus manda se apresentar ao sacerdote. Mas se eles começam aí é porque eles acreditaram. Os 10, no caminho, indo eles, foram purificados. Se Jesus mandou, meu amado irmão, pode começar a marchar, pode começar a andar, pode começar a ir na direção que ele mandou. Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Imediatamente tem que se levantar e ir se apresentar ao sacerdote, porque quando nós obedecemos, quando temos fé, vem a cura, vem o milagre, vem a porta aberta, vem a chave na mão. Imagina se eles, é interessante que os 10, como eu disse aqui, estavam agindo juntos, até aqui. Nenhum deles, quando Jesus fala, vão se apresentar ao sacerdote, fica ali: não, eu quero um toque, eu quero, não sei, o lodo, eu quero. Os 10 vão na direção do sacerdote. E aqui nós vemos que quando eles iam, foram purificados. E agora começa a ter uma diferença. Um dos 10, diz o versículo 15. Eu gosto muito desse versículo, porque um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano.
Agora não são mais os 10 agindo de uma maneira só. Agora nós vemos que um dos 10, ele mostra a importância de estarmos gratos, atentos, porque os 10 estão indo na direção do sacerdote e com certeza os 10 viram que foram curados. Com certeza os 10 viram que foram purificados. Só que esse quando viu, o que ele faz? Ele viu que estava curado, voltou. Guarde essa palavra. Às vezes é preciso voltar. É uma coisa que ninguém quer. O que esses 10 mais almejavam logo era ir ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse dar a autorização para que eles fossem, para suas casas. Mas nós não podemos deixar de voltar. Você vai comemorar, sim, você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você, mas não podemos deixar de voltar aos pés de Jesus. E esse é um erro muito grande que muitos cometem após receber a bênção, após receber a vitória, após receber o milagre. Porque nessa caminhada, 9 viram que ficaram curados. Talvez até apressaram o passo. Talvez até, vou chegar primeiro. Não, primeiro vai ser eu. Você vai... Por quê? Queriam logo, poder voltar às atividades, rever a família, não precisar mais ficar gritando impuro, impuro. Não ficar mais isolado, tirar esse peso de morte por causa da lepra. Só que não podiam se esquecer de quem os curou. Jesus estava ali. Foi logo que eles começaram a ir, logo que eles começaram a se dirigir, indo eles foram purificados. E esse nos mostra que precisamos fazer a diferença. Precisamos ter um coração grato a Deus, grato ao Senhor. Um dos 10 viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. A prioridade é dar a glória a Deus. Deus fala, a minha glória não darei a outro. A prioridade, primeiro é o nosso relacionamento com Deus, depois com os homens, depois vai ao sacerdote, depois resolve. Mas a prioridade é o reino de Deus. Quando Deus der a sua bênção, quando Deus der a sua vitória, meu amado irmão, imediatamente dobre os seus joelhos e fala, obrigado, Senhor. Seja o teu nome exaltado, seja o teu nome glorificado, que vidas sejam abençoadas com essa bênção que o Senhor está me dando, que eu não venha reter apenas para mim, mas que seja para a honra do teu nome, para a glória do teu nome e para que vidas sejam abençoadas. Então esse homem, ele volta. O foco dele, que outrora, assim como os outros 9, era ir ao sacerdote para ficar logo livre. Não, ele, calma aí, vou voltar, estou livre, eu estou curado, o milagre aconteceu, o milagre vai acontecer, meu amado irmão, esteja entendendo, esteja com a mente aberta, quando o milagre acontecer, volte aos pés de Jesus, volte, porque muitos na hora da dor, na hora da adversidade, diante do impossível, estão aos pés de Jesus, estão à beira do caminho, clamando, Senhor, tem compaixão de mim. Jesus Jesus dá uma palavra de cura, de libertação, de vitória. Depois não vem mais à igreja, não ora mais, não dobra mais os joelhos, não lê mais a sua palavra, se entrega ao mundo. Não sabemos o que esses 9 fizeram. Eu entendo que eles foram aos sacerdotes, se apresentaram ao sacerdote, foi dada ali a autorização, foi dado, olha, estão limpos, estão purificados, e voltaram às suas atividades, tiveram momentos de alegria com a sua família, não sei. Qual o enfermo que não quer ser curado? Porém, cura não escreve o nome de ninguém no livro da vida, cura não salva. E é exatamente isso que o autor, que Lucas registra, que Jesus ensina, que esse homem, que esse um dos 10 nos ensina. Ele viu que foi curado, ele estava obedecendo, a ordem de Jesus era, olha, vá ao sacerdote, eu estou indo ao sacerdote. Mas quando ele viu que estava curado, meu amado irmão, a gratidão, o temor, faz ele voltar aos pés de Jesus.
Ele volta glorificando a Deus em alta voz. Você vai glorificar a Deus em alta voz. Essa cura, esse milagre, a salvação da sua casa, meu amado irmão, pela fé, você não está entendendo? Você pela fé vai glorificar a Deus em alta voz. A alegria vai ser tanta, está indo todo mundo numa direção, mas você vai, opa, o milagre aconteceu, e você vai voltar, não vai voltar cabisbaixo, não vai voltar triste, você vai voltar, meu amado irmão, glorificando e exaltando a Deus em alta voz. Não sabemos ali os detalhes, mas o que eu sei, né, que um voltou. Talvez ele tivesse, não está escrito, mas olha, estamos curados, vamos até Jesus, vamos agradecer. Não, vamos logo no sacerdote. Imagina, se tem esse... Imagina, ele volta, vai glorificando em alta voz. Ele não retém, ele não fica introvertido, ele não fica, né, de uma maneira qualquer. Ele já nessa trajetória, quando viu, porque eles acreditaram, e quando ele viu o milagre acontecendo, ele já vai glorificando, chegando e indo até Jesus. Enquanto ele está glorificando, vai dando glória a Deus, ele vai adorando. E o que ele faz quando vê Jesus? Prostrou-se, diz o versículo 16, com o rosto em terra aos pés de Jesus. Detalhe, ele era samaritano. Ele era samaritano. Como eu disse, os samaritanos não se davam com os judeus. E um samaritano chegar ali e dobrar os joelhos, prostrar com o rosto em terra, publicamente, ou seja, pessoas que não estavam preocupadas com a posição social, com, né, essa dualidade de, enfim, com religiosidade, independentemente das circunstâncias. Nós vemos isso, né? Vemos centurião romano prostrando aos pés de Jesus, nós vemos Jairo, chefe da sinagoga, se prostrando aos pés de Jesus publicamente. Então nós vemos aqui, ele vai se prostrar com o rosto em terra aos pés de Jesus e vai agradecer. Um dos mais belos exemplos que nós temos de gratidão. Enquanto 9 não voltam, somem da história, só vão ser citados por Jesus, porque Jesus vai perguntar: onde estão os 9? Aí, quando eu disse aqui, né, ouvimos muitas pregações, 90% não agradecem, 90% não voltam aos pés de Jesus, 90% recebem a bênção e vão se entregar a fazer as suas atividades seculares, vão voltar para o mundo, vão voltar, mas voltou para os pés de Jesus. E esse ouviu que verdadeiramente é importante. Então ele volta, se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus para agradecer. Temos colocado gratidão em nossas orações? Quanto tempo não agradecemos? Temos que pedir. Peça. Jesus ensinou, a Bíblia nos ensina a pedir. Mas a gratidão, ir aos pés de Jesus, falar: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, eu estou pedindo esse milagre, eu estou pedindo essa cura, ainda não veio, mas Senhor, obrigado. Como eu disse aqui pela manhã, Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para Deus 1000 anos são como um dia, 1000 dias como um ano, e Deus não retarda em nenhuma das suas promessas. Ainda que alguns julguem, pensam que está atrasado, Deus não vai atrasar. A bênção de Deus vem na hora certa, no momento certo. E aqui nós vemos, ele se prostra com o rosto em terra, agradece. Seja grato ao Senhor. Veio a bênção, ainda não veio, seja grato ao Senhor. Porque ele era samaritano, ele vai até os pés de Jesus, se prostra aos pés de Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta dói, porque não estamos longe dessa realidade. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus fez muitas perguntas, registradas nos evangelhos, e uma delas é exatamente essa:
Onde estão os 9? Deveriam estar ali. A atitude correta que Jesus requer, estava esperando de todos eles, era essa. Mas tudo tem um propósito. Jesus, quando eles pediram, Senhor, tem compaixão de nós, Jesus poderia falar, venham cá. Jesus operou milagre em sábado, Jesus rompeu tantas vezes os paradigmas, não sei, mas Jesus falou, olha, podem ir. Por quê? A fé estava sendo provada, a gratidão estava sendo provada. Porque se Jesus opera o milagre ali, eles poderiam ter agradecido de uma maneira, mas sem ter sido com o coração. Agora, a gratidão, ela traz atitude. Foi preciso esse homem voltar para agradecer. É muito fácil falar quando você está diante, mas muitas vezes é necessário abdicar, é necessário dar a meia volta, é necessário negar tantas coisas, mas estar aos pés do Senhor Jesus. Porque aqueles homens estavam, digamos assim, já no caminho. Depois se eu encontrar Jesus eu agradeço, não sei. Esse homem falou, não, sacerdote eu resolvo depois, eu vou voltar aos pés de Jesus para agradecer. Jesus, de tantas coisas, de tantas perguntas que poderia ter feito, palavras para esse homem, primeira coisa que Jesus fala, não eram 10? Onde estão os 9? E às vezes as pessoas acham que a maioria está com a razão, que a maioria está certa, e vão sendo levados pela multidão, olham para um lado, milhares e milhares de pessoas, 90%, indo na direção do sacerdote. Aí olha para um lado, indo até Jesus. Aí vai com a maioria. Olha para um lado, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, clamando para Baal, para Azerá, para ficar o fogo do céu. Olha para o outro, Elias sozinho, entre aspas, sozinho. Aí vai para a maioria. Por aí vai. Só que o Deus que respondeu por fogo foi através daquele que estava ali do outro lado, e ele não estava sozinho, ele estava diante da face de Deus, o Deus diante da face cuja qual eu estou, ele vai responder com fogo. Então cuidado, nesse momento em qual situação nós estaríamos? Será que estaríamos entre os 9 ou estaríamos junto com esse que volta para agradecer? Por isso, cuidado. Há movimento, há mundanismo, há movimentos constantes que tentam tirar a pessoa da presença de Deus da igreja. E ficam, olha, vamos para isso, vamos para aquilo, olha quanta gente, cuidado! Deus não está preocupado com maioria, nós não vemos isso em nenhum momento, Deus preocupado com números, com maioria. Deus está preocupado com o coração. Com o coração. Por isso que aqui nós vemos, volta, e a pergunta de Jesus, olha, onde estão os 9? E essa pergunta dói, é a pergunta que eu faço hoje, nos dias atuais, onde estão os 9? Onde estão aqueles que outrora louvavam? Onde estão aqueles que outrora desempenhavam com excelência um diaconato? Onde estão os 9? Onde estão aqueles que outrora zelavam na casa de Deus, evangelizavam? Às vezes receberam a bênção e deixaram de servir. Às vezes a resposta de Deus era, espera um pouco mais. Às vezes estavam tão perto da bênção, mas desistiram. O que tem feito as pessoas deixar Jesus? Aconteceu com Jesus isso. Jesus, ele dá uma palavra dura, e os discípulos, exceto os 12, seus discípulos, olha, essa palavra dura demais para nós, deixam de seguir Jesus. E Jesus ainda vira para os 12 e fala, vocês também vão querer ir com eles? E eram muitos. Cuidado. Aí os 12 continuam com Jesus, mas eles pedem, Senhor, nos acrescenta a fé. Então nós aprendemos aqui, cuidado com essa pergunta. O que Jesus queria é que os 10 estivessem ali. Foi uma provação.
Jesus estava querendo ver o que eles fariam quando fossem ver que seriam curados. Porque Jesus poderia falar, venham cá, vou curar vocês, mas não. Já não estavam mais no contato visual com Jesus. Esse homem teve que voltar. Teve que, olha, eu estou indo numa direção, estou indo na direção que vai me trazer ali a alforria, que vai me dar a liberdade, que vou ser atestado, né, de uma maneira oficial, religiosa, que eu posso voltar aos meus afazeres. Vou logo no sacerdote. Não sei se a lepra vai, eu sei que ele fala assim, olha, não, eu vou voltar até Jesus. É necessário voltar. Às vezes é necessário ir para uma direção que você acha que está indo, e é necessário ir para outra direção. E que direção é essa? É ir aos pés de Jesus, estar sempre aos pés do Senhor para agradecer. E a pergunta foi, onde estão os 9? E hoje, onde estão os 9? Onde estão esses 90%? E eu fico feliz porque você está na igreja, você está na casa de Deus, você está online assistindo esse culto, cultuando ao Senhor, porque você está como esse um dos 9 que volta, que ama estar na casa de Deus, que está, né, deixando tantas coisas, renunciando tantas coisas para estar na casa de Deus. Deus sabe que você venceu para estar aqui. Talvez um mal-estar, talvez um descanso, talvez um momento com a família, tantas coisas. Mas você veio à casa de Deus. Você está na presença do Senhor. Então, quando Jesus perguntar, onde estão os 9? Ele está perguntando para você, então é porque você está aos pés dele, agradecendo, você está na presença dele, você está na casa dele. E Jesus diz no versículo 18, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Agora sim, no versículo 19, agora ele ouve o que todos os 10 precisavam ouvir. Os 10 viram que estavam curados, mas um vai até Jesus, e no 19 Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou, a sua fé salvou você. Meu amado irmão, posso ouvir um glória a Deus bem alto? Ele diz, olha, agora sim, agora você pode se levantar, você pode ir, pode ir ao sacerdote, mas o que você precisava é a salvação. A sua fé te salvou. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? Os outros 9, quando nós olhamos esse texto, esses poucos versículos, do 11 ao 19, enquanto eles eram 10, agindo como se fosse, né, digamos assim, um time, uma equipe, os 10, eles ficam de longe, clamam, gritam, chamam Jesus de mestre. Cuidado, tem muita gente chamando Jesus de mestre, mas ainda não faz parte do reino de Deus. Aconteceu na época de Jesus. Jesus fala isso. Naquele dia, no dia do juízo, vocês vão dizer, né, muitos vão dizer, Senhor, mestre, no teu nome expulsei demônios, no teu nome curei enfermos, no teu nome fiz isso, fizemos aquilo. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas chamava Jesus de mestre, mas curava, usava, e apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Então fica essa pergunta, fica essa reflexão. Os 10 chamavam Jesus de mestre, tiveram fé, né? Tiveram ali, clamaram, Senhor, tem compaixão de nós. Quando Jesus fala, vão se apresentar ao sacerdote, eles vão, os 10 começam a ir, mas no caminho, quando os 10 viram que ficaram curados, um volta para agradecer. E Jesus mostra o que ele queria. A pergunta de Jesus, aonde estão os 9? Era para os 10 estarem ali, mas somente um estava ali. E o meu desejo nessa noite é que nós possamos ser como esse que nós possamos fazer como esse homem, fazer, olha, um dos 10, que nós possamos fazer parte, nós possamos ser esse não ficar sendo levado com a maioria, não ficar olhando, né, colocando os olhos na maioria, não ficar colocando, né, as nossas necessidades em primeiro lugar, porque aqueles 9, não, primeiro vamos no sacerdote,
Poderiam ter voltado com esse um, mas não, olha, a prioridade deles passou não a ser mais a Cristo, mas passou a ser o sacerdote, voltar a, tudo bem, que claro, né, há tanto tempo nessa situação de lepra, de leproso, de estar ali imundo, de não poder estar, mas meu amado irmão, nós não podemos inverter a prioridade. Primeiro lugar é o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora esse homem vai ser acrescentado, né? Buscou em primeiro lugar a Jesus, buscou em primeiro lugar a gratidão, buscou em primeiro lugar estar aos pés do Senhor, e agora sim as demais coisas serão acrescentadas. Levante-se e vá. Agora você vai poder ir, vai a sacerdote, vai viver, vai ser feliz, mas você vai ter paz, porque agora você tem o que os outros 9 não têm, você tem a salvação. Esse um escutou, a tua fé te salvou. Levante-se e vá em paz. Coloque-se de pé nesse momento. Esse homem recebeu o milagre e imediatamente voltou. Começou a andar na direção diferente da que ele estava indo. É o que todos os outros deveriam ter feito. Por isso que Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Mas um dos 10 voltou e foi no caminho já dando glória a Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor, meu amado irmão. Ainda que o milagre não tenha acontecido, ainda que talvez a história tenha acabado diferente da maneira que você queria, dê glória a Deus, porque Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem o melhor para você, o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família. Pastor, eu queria que acabasse assim, eu queria que não... meu amado irmão, deixa a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa, sobre a sua. Que não pode faltar é joelhos dobrados, rosto em terra, diante dos pés de Jesus, gratidão. Eu quero orar nessa noite. Talvez você esteja como esses leprosos. Está de longe, talvez não pode ou não consegue se aproximar, talvez a família impede de ir à igreja, talvez para evitar problemas de relacionamentos familiares, você não vai à igreja, não pode ir, não sei, talvez alguma seta do inimigo, alguma algema, algo que está tentando te aprisionar, e você só consegue ficar de longe, mas mesmo assim clame, clame, clame. Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. E você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, você é liberto. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Para Deus não é difícil ouvir o seu clamor, não é difícil operar o milagre. Aquilo que para nós é impossível, é possível para Ele. O que não pode é nós deixarmos de agradecer, de ir na direção contrária do que vai a multidão, achando muitas vezes que está na direção certa, mas um dos 9 volta, glorificando, dando glória a Deus, e quando encontra Jesus, imediatamente se prostra, não está preocupado se é samaritano, se é judeu, meu amado irmão, se prostra aos pés de Jesus e agradece. E lá no final ele vai ouvir: agora sim, você pode se levantar, vai viver, vai ser feliz, vai, porque a tua fé te salvou.
Não é a tua fé te curou, não. É a tua fé te salvou. O que mais importa, meu amado irmão, muito mais do que a cura, do que a porta aberta, do que o recurso, é a salvação da nossa alma. A tua fé te salvou, vai em paz. Assim, ó Deus, em nome de Jesus elevamos a nossa oração. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que venhamos, ó Deus, estar atentos, alertas, a ter um coração grato. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, há de fazer, pelos milagres, por cada dia que o Senhor nos concede, pelas promessas, Senhor, obrigado, pelos dons, pela cura, quantas histórias, Senhor, pelos livramentos, pela saúde, pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, não nos desampara. Se alguém aqui, ó Deus, só consegue ficar de longe, talvez acanhado, tímido, talvez sem forças para clamar, ó Deus, o Senhor esteja sondando o coração, dando essa palavra de bênção, de vitória. E que, ó Deus, quando o milagre vier, a pessoa venha, ó Deus, dobrar, se prostrar aos teus pés, agradecer e te agradar, e assim ter a certeza que recebeu não apenas a cura, não apenas a paz, não apenas, ó Deus, o convívio social, mas recebeu o milagre, recebeu a salvação, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque somente assim, ó Deus, Tu és o caminho, somente assim nós temos a salvação. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Assim oramos, Te agradecemos e cremos que Tu és Deus de milagre, Tu és Deus que opera maravilhas, que basta uma palavra Tua, a lepra cai por terra, o pecado, Senhor, é perdoado. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, Senhor. E vem o milagre, vem a cura, vem o Teu cuidado, vem a Tua provisão. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.